Sejam bem-vindos à videoconferência ICAD, Burnout em Profissionais dos Comportamentos Aditivos e Dependências, que será dinamizada por Rui Tinoco, Cristina Queiroz, Isabel Sarmento e Vera Lúcia Cruz. A moderação está a cargo do Dr. Manuel Cardoso, médico e vogal do Conselho Diretivo do ICAD, a quem passo a palavra para dar as boas-vindas. Muito bem-vindo, Dr. Manuel Cardoso, a palavra é sua. Obrigado, doutora Lúcia. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, aos participantes aqui na discussão e na apresentação que o Rui vai fazer. Obrigado a cada um de vós e a todos os que estão, todas e a todas as que estão lá em casa. Esta videoconferência, eu diria que para nós profissionais ou para todos os profissionais, ICAD é especial. E a tentativa de fazer um diagnóstico desta problemática dentro dos profissionais, pelo menos, enfim, o estudo ainda é uma parte dos profissionais, depois voltaremos a falar disso. Deixem-me só iniciar dizendo que quando nós falamos da avaliação do burnout nos profissionais, ou uma tentativa de perceber o que é que se passa, estamos a pensar que a intervenção feita por estes profissionais, o cumprimento da missão, pode levar a este sofrimento e a este desgaste que vamos falar a seguir. O objetivo hoje e depois o objetivo do próprio ICAD não será o tratamento das situações, a nossa missão não é essa. Agora, o que é claro é que o cumprimento da missão de todos os profissionais acontecerá com profissionais saudáveis. Se os profissionais não estiverem no seu melhor, provavelmente esta já é uma área difícil, será muito mais difícil essa intervenção. Portanto, é muito nessa perspectiva que nós, pelo menos a meu ver, devemos encarar esta avaliação, ou esta videoconferência hoje. Uma tentativa de perceber como estamos, enquanto profissionais ligados a este problema, para depois tentarmos perceber onde é que podemos melhorar para evitar que as pessoas, que os profissionais sofram, sem descurar o cumprimento da missão. Um segundo ponto que queria partilhar convosco é que hoje vamos fazer uma conferência, enfim, eu ia dizer ao contrário, mas não é bem ao contrário, mas é quase. Então, aquilo que vamos fazer é, nós temos 4 leitores, sendo que temos um estudo que foi, digamos assim, levado a cabo fundamentalmente pelo Dr. Rui Tinoco. Depois temos 2 profissionais da área que vão comentar, trabalhar sobre o estudo, e temos a professora Cristina Queiroz, que é, digamos assim, aqui a expert maior deste tema e que, supostamente, numa conferência normal, seria a primeira a comentar o estudo. Nós optámos por pedir à professora que nos fizesse um enquadramento da problemática antes de discutir o estudo. Depois terá mais uns minutos para, digamos assim, comentários finais. Ela conhece bem o estudo e, portanto, pode sempre fazer esse enquadramento inicial, sabendo que o estudo existe, sabendo quais são as conclusões do estudo, mas pareceu-nos que seria muito mais interessante tê-la a fazer esse enquadramento, a perceber o geral, do que propriamente depois a dizer, porque isto não é trigo limpo, farinha amparo, é um estudo e, portanto, há de haver sempre aquilo a que se me permitem algumas pontas soltas. Deixa-nos, é um caminho, uma orientação. E, portanto, vamos fazer assim, vamos pedir à professora Cristina que faça o seu enquadramento geral primeiro, depois o Rui Tinoco
para a apresentação do estudo, com as metodologias e, fundamentalmente, com os resultados. A experiência da doutora Isabel e da doutora Vera comentando e falando sobre o trabalho virão a seguir. E depois dar-vos-ei a palavra para colocarem questões, que podem sempre ir colocando no chat, mas se houver ainda alguma possibilidade e alguma necessidade maior de fazer uma intervenção ao vivo, também daremos essa possibilidade. Por último, darei aos preletores um momento para comentários finais e acabaremos de novo com a professora Cristina a fazer o encerramento, digamos assim, da conferência num comentário final. Sim, que eu não me atrevo a fazer comentários nenhuns em relação a isto. Direi outras coisas, mas não propriamente comentários em relação ao estudo, nem à patologia, à doença. Aquilo que me preocupa é que no ICAD ninguém tenha uma patologia como esta, portanto, o ideal era que todos trabalhassem saudáveis para podermos cumprir a missão, e o segundo ponto é tentar criar condições para que todos deem o seu melhor na sua melhor situação, que é com saúde. Então, permitam-me apresentar a professora Cristina, que é licenciada e doutorada em Psicologia, é professora associada com agregação na Faculdade de Psicologia de Ciências de Educação da Universidade do Porto, desde 90, dizer que é desde 93, professora, é assim, muito tempo. Quer dizer, é muito tempo, é bom, porque significa saber mesmo, mas ao fim, depois é pior que os meus cabelos brancos, né? Ou os meus bigodes brancos, aquilo, cabelos brancos. Bom, e a verdade é que a professora tem, nas últimas 2 décadas, feito investigação nesta área do stress do trabalho, do burnout, por isso eu dizia, ela é expert, é perita nisto e, portanto, nos pode ajudar muito nesta área. Leciona, inclusivamente, unidades curriculares nesta temática e, por isso, professora, deixo-lhe, digamos, a palavra para poder usar aqui o ecrã, fazendo o enquadramento como tínhamos combinado. Faz favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, espero que me estejam a conseguir ouvir bem, correto? Muito bem. Obrigado. Ora bem, bom dia a todos e a todas. Antes de mais, é um prazer estar aqui. Portanto, agradecer o convite não só para a participação na sessão de hoje, mas também para a reflexão pública do tema e também a colaboração que eu já tenho vindo a ter, e saliento só apenas o nome do Dr. Rui Tinoco, porque é, digamos, o mais visível, mas com toda a sua equipa na elaboração deste estudo, praticamente desde janeiro de 2023. E para não vos trazer aqui um fenómeno novo chamado tecnostress, que me afeta muito, que é a partilha dos slides, as dificuldades todas que estávamos precisamente a discutir, eu optei por trazer aqui algumas reflexões mais teóricas para esta contextualização, mas sem termos aqui o stress estar a transformar numa aula e com conteúdos muito densos. E também em discussão com a equipa do Dr. Rui, fomos contextualizando no sentido de chamar a atenção para um ou outro conceito que depois, no fundo, também estimula a discussão. Sei que temos aqui muita gente, mesmo pelo número de participantes e também pelos bons dias que estão a ser dados, bons dias aqui de contextos variados, e eu permitia-me só recordar, todos nós sabemos o que é o burnout, é uma palavra que nós estamos cada vez mais a escutar e que também sentimos, e já agora permitam-me só um atrevimento, quando nós vemos nas revistas, por vezes, um personagem famoso da vida social a dizer que eu tive um burnout, e eu costumo dizer, sim, teve, tomou uma aspirina e passou-lhe. E isto para vos enquadrar já, que quando nós estamos a falar de burnout, não estamos a falar de uma situação específica que nós temos, curamos e depois regressamos como novos. Estamos a falar de algo que prejudica o nosso trabalho, o nosso bem-estar, a nossa relação familiar, a nossa vida pessoal, porque é um processo que se arrasta e que tem implicações grandes. Ou seja, sempre que ouvirem alguém a dizer que teve um burnout, eu diria para desconfiarem, porque não, possivelmente está a falar
de uma outra situação qualquer. E isto para nós percebermos como é importante sabermos do que é que nós estamos a falar e não irmos um bocadinho nos temas da moda. Estamos a falar de um tema sério, de um tema que prejudica, de um tema que pode levar, incluindo ao suicídio por razões laborais. Este tema ficou na moda, infelizmente, pelas suas elevadas percentagens que vão sendo cada vez mais reportadas, mas também quando a Organização Mundial de Saúde, em maio de 2019, considerou o burnout como um fenómeno ocupacional a incluir na classificação internacional de doenças, na CID-11, que passou a vigorar em janeiro de 2022. Note-se que o burnout não é considerado uma doença, é considerado uma síndrome, ou seja, por vezes o seu diagnóstico, a sua identificação é por exclusão de partes. Historicamente, e sem vos querer amassar como uma aula, este tema aparece precisamente nos anos 70 por um psiquiatra dos Estados Unidos, o Freudenberger, que, curiosamente, numa clínica que ele geria de atendimento a toxicodependentes, começou a notar um desgaste emocional nos seus trabalhadores. E ele começa por identificar e publicar em 74 uma série de sintomas com cansaço, desânimo, desinvestimento, aquilo que eu faço enquanto técnico, os meus utentes não valorizam e não vejo sucesso nenhum, e ele começou a ser sensível a estes sintomas. Depois, poucos anos depois, portanto em 75, 76, uma psicóloga americana, a Cristina Maslach, também vai refletir sobre o tema e publica um estudo, e é dela o modelo mundialmente mais famoso que nos diz que o burnout é a resposta desadequada ao stress crónico no trabalho. E ela define 3 grandes classes de sintomas: uma exaustão emocional, um cinismo, despersonalização, ou seja, a mudança do trabalhador na sua relação como alvo dos seus cuidados ou do seu serviço, e uma realização profissional diminuída, a perda de prazer no trabalho. Estes 3 sintomas, exaustão, cinismo e diminuição do prazer profissional, começam então a emergir como sendo os mais dominantes. Depois há outros modelos teóricos, e porquê é que eu estou a falar nisto? Porque em função do grupo profissional que nós queremos estudar, é importante perceber se nós utilizamos este modelo ou outros. O modelo espanhol, que foi lançado em 2007 e tem agora um instrumento mais vocacionado para as empresas, de Gil Monte, fala-nos muito da dimensão culpa, que me parece importante trazer aqui também para a nossa reflexão, porque é culpa que um profissional que atende alguém em sofrimento, com um pedido de ajuda, sente quando não consegue dar mais de si. Ou seja, eu deveria estar a ajudar, não ajudo, sou cínico e depois sinto-me culpado por não ter conseguido ajudar. Depois aparecem outros instrumentos, mas paralelamente também nos aparece no início de 2000, 2003, o conceito de prazer no trabalho, que é o conceito que internacionalmente é visto como engagement, uma espécie de prazer, compromisso com aquilo que o trabalhador faz, e que é uma discussão muito grande se ele é protetor do burnout. Assume-se que sim. Uns autores dizem que está no extremo oposto, outros autores dizem que são 2 fenómenos independentes, mas que são importantes. Depois, em 2020, aparece-nos um outro instrumento que parece vir substituir o instrumento da Maslach, que é elaborado também por Schoffel, um holandês, e que nos modifica ligeiramente estas dimensões, dizendo que devemos investigar a exaustão, o desinvestimento ou cinismo, mas também as dificuldades cognitivas e emocionais que o trabalhador sente, ou seja, vai refinando aqui este conceito de burnout, e sugere que seja utilizado também um instrumento que avalia a depressão. Ora, neste estudo, os resultados que a doutora Rui Tinoco nos vai trazer aqui são precisamente com este instrumento do BAT, mais recente com a exaustão, o desinvestimento, dificuldades cognitivas e emocionais, também com o engagement, e depois também, para cumprir quase esta sugestão de Schoffeli, com um instrumento para ansiedade e depressão. E porquê é que eu vos estou a trazer aqui a palavrinha depressão? Porque nos últimos anos, eu diria praticamente nos últimos 10 anos, tem havido na Europa uma discussão muito forte entre a Holanda, do Schoffeli, e a Suíça, ou agora a Noruega, onde ele está a trabalhar, um senhor chamado Bianchi, que tem vindo propor
que o termo do burnout deveria ser substituído pelo termo de depressão ocupacional ou depressão no trabalho. Ele lançou mesmo agora, em 2024, 2 estudos bastante, eu diria, agressivos, 2 reflexões teóricas, em que ele chega mesmo a atrever-se a dizer à Organização Mundial de Saúde: eliminem o conceito de burnout na CID-11 e coloquem apenas a depressão, desculpem, por razões profissionais. Isto é uma discussão que está para durar. Mas permitam-me trazer aqui a minha experiência. Eu utilizo os 2 instrumentos e, curiosamente, quando eu encontro nestes 25 anos, e não me importa, Dr. Manuel Cardoso, de dizer que é desde 1993 com muito orgulho, portanto sobrevivi, o que significa que possivelmente eu não estou em burnout para chegar aqui, portanto com este processo, e é curioso que nos dados que eu tenho vindo a recolher, quando passei a utilizar também um instrumento para a depressão, mesmo que não seja este, as pessoas com nível de burnout baixo e moderado não tinham relação com a depressão. E as pessoas com um nível elevado de burnout também tinham um nível elevado de depressão. Aqui eu vou dizer algo que não é muito científico, mas é como se o burnout, já no fim dos seus sintomas, se transformasse em depressão. Isto para nós vermos a complexidade do fenómeno. Os autores vão discutindo, são 2 entidades, não são, como é que nós vemos isto, mas os meus dados com 2 questionários e com uma análise de correlação, pessoas com nível elevado já têm a vida toda estragada, digamos, já aparece depressão, já aparecem ataques de pânico, já aparece ideação suicida. E a depressão também nos encaixa num outro chapéu, que é tudo isto, depois da pandemia, passou a ser discutido no grande chapéu da saúde mental no trabalho. Ou seja, a pandemia veio pôr a nu algumas fragilidades, surgiram muitos estudos com a identificação do burnout, da depressão, da ansiedade, também do stress pós-traumático, e começa-se a notar que isto prejudica não só a produtividade, como o bem-estar do trabalhador, como o bem-estar familiar. A própria Ordem dos Psicólogos tem vindo a divulgar relatórios sucessivos e em fevereiro de 2023 tem uma série de dados bastante assustadores, por exemplo, dizendo que apenas o stress em geral afeta ou causa 5,3 mil milhões de euros de prejuízo na produtividade e que supostamente aumentou 60% nos últimos anos. Ou seja, nós estamos a ver uma força de trabalho a adoecer sucessivamente. Vamos introduzindo aqui a ideia já de alguns números e um laboratório recente, um laboratório que estuda os ambientes de trabalho saudáveis, publicou numa notícia mais ou menos recente que 80% dos trabalhadores portugueses apresentavam 1 a 3 sintomas de burnout. E é muito importante nós termos esta noção, estamos a falar de apenas um sintoma, uma dimensão, se quisermos, uma daquelas classes, ou estamos a falar dos 3 em sobreposição, porque aí os números já têm outro significado. Há também um relatório bastante interessante chamado Health at a Glance, que cada 2 anos a Europa publica com o estado de saúde e aparece-nos Portugal com o consumo de antidepressivos, com a depressão, com valores infelizmente bastante elevados e que nos têm atraído a atenção da Europa. Também apresenta o prejuízo com o consumo dos fármacos para tratar estes problemas de saúde mental e um dado mais geral são os indicadores da Europa e também da Organização Mundial de Saúde que nos dizem que se antes as coisas estavam mal, com a pandemia, e há um levantamento feito em março de 2022, diz-nos que há um aumento, sobretudo no stress, ansiedade e depressão, de cerca de 25%. Em 2023, saiu um outro estudo que diz que o aumento ainda se mantém na casa de 20%, ou seja, apenas 5% das pessoas melhoraram. E estando a falar de números, deixava-vos a última grande reflexão teórica, que é a cautela que nós devemos ler ou considerar nos números, porque o burnout é um fenómeno muito sensível ao
contexto profissional e as suas alterações. Ou seja, dentro de uma entidade nós podemos, com toda a legitimidade, falar de uma percentagem de burnout, mas depois é muito interessante nós colocarmos uma lupa que nos vê os diferentes subgrupos profissionais. Também considerar que se há alterações na entidade, os nossos resultados podem ser diferentes. Por exemplo, se sai uma legislação, se há alguém que suicida numa instituição, se eu estou a recolher dados nessa semana, os números vão variar e os resultados vão variar, ou seja, é um fenómeno complexo. Isto por vezes assusta-nos porque nós temos a sensação de não poder apresentar percentagens. Por exemplo, na área da saúde são feitos muitos estudos que separam nitidamente médicos e enfermeiros, muitas meta-análises já. Eu consultei algumas e fico, digamos, quase estarrecida porque dizem entre os estudos há uma percentagem de 25% ou 84%, e nós dizemos, é um leque tão variável, onde é que nós nos situamos. Depois vemos percentagens para um determinado grupo, por exemplo, eu consultei algumas meta-análises recentes na enfermagem e vai sendo mais ou menos unanimemente aceito que, por exemplo, os enfermeiros de pediatria e de oncologia pediátrica são aqueles que apresentam valores superiores. Quando nós utilizamos os profissionais que estão na área das adições, aparece-nos muito o modelo americano com os conselheiros, o que por vezes não é sobreposto ao modelo na Europa. Então, a sugestão e a reflexão é nós podermos olhar para estes números, mas sabermos o que é que eles significam. E um dado assustador é que temos um outro fenómeno, que é o fenómeno do mito do trabalhador saudável. Quem preenche questionários nas investigações que nós fazemos na recolha de dados são as pessoas que ainda estão num patamar, eu diria, de paciência psicológica, para aturarem um investigador que pede para se fazer a recolha de dados. Ou seja, as pessoas que estão doentes, nós temos dificuldade em aceder. E então é muito interessante ver que neste relatório o Dr. Rui Tinoco vai referir que houve o cuidado de se tentar interrogar o absentismo e o presentismo e tentar perceber se o absentismo é, por exemplo, por uma queda em que a pessoa partiu uma perna ou se é por razões psicológicas. O presentismo, que é um fenómeno recente, porque há uma década nós podíamos nos dar ao luxo de faltar ao trabalho, dizendo abdico de algo do meu salário, mas com a crise socioeconómica as pessoas vão trabalhar doentes. E então também há um fenómeno em que a pessoa está no local de trabalho, mas não está nas devidas condições, e também o turnover. Do ponto de vista da minha experiência em 25 anos de estudo do burnout, eu comecei por encontrar em Portugal 3 a 6%, quando nós temos aquelas 3 dimensões em conjunto, passei a encontrar 6 a 10% há 10 anos atrás e com a pandemia estou a encontrar 6 a 20%. E estes 6 a 20% são quando as pessoas têm simultaneamente aquelas 3 dimensões, o que significa que já estão num processo bastante, diria, grave, complexo de adoecer. Então, o que é que nós podemos fazer com estes números? E estou mesmo a terminar. A sugestão é, não só numa entidade, analisar subgrupos profissionais para termos uma lupa mais pormenorizada e ver também as razões da satisfação e insatisfação, tentar cruzar com dados de absentismo e presentismo e as suas causas, sensibilizar para um estudo, ou seja, as pessoas estão cansadas, ainda aparece alguém a dizer, por favor, preencham um questionário. Neste momento a tendência em muitas empresas, e começou internacionalmente, já chegou a Portugal, é utilizar uma espécie de plataformas que na hora a pessoa vê o seu questionário e que é discutido com colegas, valorizar esta tomada de consciência e, sobretudo, estudos longitudinais. Nós, na mesma entidade, termos quase uma cultura de monitorização, porque aí, com toda a certeza, os números terão outro significado, porque nós estamos a ver como eles evoluem. Para terminar, eu diria que estamos num processo de mudança, mesmo a nível nacional e internacional, desta análise do burnout e na saúde mental. Mais do que ter grandes números que dão o panorama do país, são números que têm significado numa determinada identidade, que não fazem tanto sentido termos a preocupação de comparar se estamos bem ou mal, uma comparação interna, evolutiva, que essa sim é rica, para se tomarem medidas. E salientaria, no fundo, a coragem que vocês, ponho-me um bocadinho de parte em termos de relatório, porque eu fui convidada quando ele já estava delineado, mas a coragem deste passo importante de tentar conhecer e de sim termos aqui os números que o Dr. Rui Tinoco vai dar
e que são uma reflexão importante. Ou seja, apesar de eu criticar os números em termos de comparação, nós precisamos dos números, o que temos é de ter a preocupação de não ficar assustados. Nós estamos com 80%, porquê? Mas nós termos este panorama gradual, isso sim é rico, e não vos queria cansar com mais teoria, portanto depois farei algum comentário final e mais uma vez obrigado e parabéns, e agora vamos ouvir os números com muita curiosidade e com muito interesse. Obrigada. Obrigado, professora. Realmente, nós não queremos os números, mas precisamos dos números, né? Não faria sentido fazer comentários nem comparações se não os tivéssemos, porque às tantas, algum temos que ter. E esta é uma forma. Depois, a ideia é essa mesmo. Pedia o Rui Tinoco é psicólogo, é doutorado na investigação na área dos comportamentos aditivos e dependências, trabalha no querido Porto Ocidental, tem vindo enfim, e fez ou orientou este estudo com a sua equipa dentro, fundamentalmente, da ARS Norte. E, portanto, é nesta perspectiva que trazem aqui estes dados. Neste momento, o Rui já está aqui com os serviços centrais em termos de investigação, pertencendo aqui à unidade de estudos e investigação da nossa unidade central, do ICAD. E Rui, não sei se traga-nos números, mas neste momento apresente-nos aquilo que são os resultados do estudo, e o que queria combinar consigo era apresente os resultados do estudo, depois ouvimos quer a doutora Vera, quer a doutora Isabel, e depois a seguir numa segunda leva pedir-lhe-ei que faça as recomendações que achar pertinentes, depois também de ouvirmos ou de irmos vendo que questões é que temos aqui colocadas pelos nossos participantes na conferência. Rui, a palavra é sua. E obrigado por este trabalho. Bom dia a todos, bom dia Dr. Manuel. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui a partilhar convosco o nosso percurso da nossa equipa, não é a minha, é de iguais, digamos assim. Também queria agradecer os colegas do painel, a conversa que vamos ter e que já fomos tendo na preparação desta conferência, e agradecer a toda a audiência o interesse por este percurso. Então, eu iria fazer uma pequena apresentação, mais ou menos de 20 a 30 minutos, sobre o projeto que fomos fazendo. Também agradecer à professora Cristina que me facilitou, que eu tinha aqui uns slides de enquadramento teórico que não vou falar tanto. Queria uma palavra então sobre o enquadramento deste estudo. Foi na qualidade, eu estava dedicado na ARS, e foi na qualidade neste enquadramento institucional que fui fazendo, não é? Como eu também faço 2 dias no CRI Porto Ocidental, sempre foi uma instituição que me acarinhou este projeto, e fizemos um estudo anterior lá. Este estudo, então, é assinado pela Cátia Coutinho, matemática, também dedicado na altura, a Rita Valinho, socióloga, eu próprio, a Letícia Rodrigues, que foi uma estagiária e que participou na parte de análise de conteúdo, e nós gostei muito de orientar e também de fazer parte, ficar com esta memória numa assinatura de um projeto, e a professora Cristina Queiroz, que foi minha professora no meu final da faculdade, e voltámos-nos a encontrar. Então, em termos de antecedentes, nós fizemos um estudo inicial no CRI Porto Ocidental com um outro instrumento, que depois foi complexificado com este conceito do engagement, não ser só o burnout, também estudar fatores protetores, que foi um aporte da professora Cristina. Neste fundamento também fizemos um artigo de revisão bibliométrica do conceito de burnout, e qualitativamente percebemos que houve uma mudança na investigação, em que o burnout, achamos nós, e publicamos nesse artigo, estava mais estudado como uma maneira de aumentar a eficácia no trabalho, como um obstáculo
à eficácia no trabalho e que depois começas a haver uma preocupação mais com variáveis da saúde mental e com o cuidado do trabalhador. Penso que há aqui um shift qualquer na investigação. Também no ano 2020 nós tivemos uma experiência no contexto pandémico de criar uma linha de apoio psicológico em que tínhamos uma resposta dedicada de cuidado de profissionais. É parte a parte técnicos de comportamento aditivo, fui eu e a Andreia Ribeiro que tivemos aqui a dar a cara pela instituição e foi uma coisa que nos começou a preocupar e que depois a doutora Kessen Dedicado me incentivou para desenvolver estudo nesta área. Portanto, aqui o enquadramento, o alinhamento do que eu vou dizer, questões de investigação, a metodologia, as análises descritivas e comparativas, respostas qualitativas e as conclusões e recomendações que ficariam então para um momento posterior. Em relação ao enquadramento do burnout, eu não vou passar mesmo a dizer que estão ligados a sentimentos de baixa energia, afastamento mental, contactos interpessoais. Este afastamento mental só ia sublinhar porque encontramos bastante neste estudo, mas não vou, depois deste enquadramento da doutora Cristina, não é? Do Fredenberg, a Malache, o código SID, este diálogo, se é um quadro à parte ou se é uma expressão da depressão, digamos assim, porque há uma grande sobreposição de sintomas. Uma coisa que nós já detectámos no estudo do Criporto Ocidental e na literatura é a questão dos pensamentos de mudança. Um estudo de Schofield e Baker confirma a hipótese que burnout e engagement estão relacionados com os pensamentos de mudança ou turnover intention, ou o palavrão em inglês, intention to live. A pessoa está ali a rememorar, vou deixar de trabalhar, vou deixar a minha profissão, vou deixar o meu serviço, e é um desgaste, uma coisa meio ruminativa, digamos assim. Prontos. E aqui o do Criporto Ocidental, que nós, com outro instrumento, o CBI, detectamos esta relação. A questão do engagement, que a professora Cristina também falou, também não vou me alongar muito sobre esta dimensão. Nós usamos um instrumento para avaliar duas dimensões do engagement. Eu já vos vou mostrar. Em termos de questões de investigação, nós quisemos perceber os níveis de burnout engagement e ansiedade nos profissionais de saúde na área do CAD, o modo como estas dimensões se relacionam entre si, se é um fator protetor ou não, que isto é uma coisa da literatura em geral e foi detectado também aqui. Os construtos variam na razão inversa ou na razão positiva, não é? Na ansiedade, maior o burnout, e maior o engagement, menor o burnout. As medidas que estes profissionais consideram importantes adotar por forma a mitigar a questão do burnout. Isto foi uma parte de uma análise qualitativa de respostas abertas que dá sempre um asa a alguma subjetividade, etc., e que poderá ser um mote para alguma conversa a seguir esta apresentação. Em termos de metodologia, houve uma operacionalização, fizemos um projeto de 50 ou 60 páginas que foi à Comissão de Ética, com tudo aprovado, enquadramento, questões de investigação, instrumentos com as autorizações e tudo mais. E depois foi objeto depois de uma codificação numa plataforma online e foi uma fase de recolha entre 25 de setembro de 23 e 21 de 10 de 23. Como as coisas, a parte metodológica, como é constituída? É um questionário sociodemográfico constituído por um conjunto de variáveis, depois daqui há algumas só para questão ilustrativa, género, a profissão, o tempo de serviço e coisas deste género. Em termos dos instrumentos, foi então, como a professora Cristina disse, uma utilização de um instrumento mais recente, o BAT-12, que além do score global, avalia o burnout nestas dimensões: exaustão, distanciamento mental. Nós vimos já há bocado no enquadramento que o afastamento mental é uma variável que às vezes acontecia, e depois estas dificuldades cognitivas e emocionais, não é? A exaustão e o burnout é tão intenso que até pode
interferir na minha forma de pensar, no processo cognitivo e na minha dimensão emocional. Em relação ao instrumento do engagement, é o EduTech Work Scale. Temos o vigor e a dedicação como duas dimensões consideradas neste estudo. Também, em relação à ansiedade e à depressão, utilizou-se o ADS, um instrumento já também há muitos anos validado para a população portuguesa. Em termos aqui, no último mês, pensou por alguma vez em mudar de serviço dentro das respostas na área do SCAD, em sair da área do SCAD e em mudar de profissão. Foi um aperfeiçoamento do estudo anterior do CRI de Porto Ocidental, em que pusemos isto mais escalado, não é? Dentro da área do CAD, eu quero sair deste CRI, eu quero sair deste ET para outra função, em sair do CAD para outra ramo da saúde ou em mudar de profissão. E a partir destas 3 perguntas, nós propusemos também uma ideia da KT, foi o turnover localizado e o turnover transversal. O turnover localizado seria um turnover em que eu, pelo menos, tenho 2 pensamentos daqueles 3 que acabei de nomear, ou o turnover transversal em que eu penso em mudar, no último mês já pensei em mudar de serviço, em mudar dentro do CAD, dentro da saúde e até em mudar de profissão. Aqui, mais uma última questão, o absentismo psicológico ou psiquiátrico. É uma área difícil de estudar, é uma medida de autorrelato, mas perguntámos nos últimos 2 anos se houve um absentismo psiquiátrico ou psicológico, que eu posso ter, o médico clínico geral ter-me posto um atestado mais genérico e eu considero que foi por motivo psicológico. Finalmente, fizemos umas perguntas abertas com 3 sugestões de melhoria, 3 motivos de insatisfação no trabalho e 3 motivos de insatisfação no trabalho. Em termos, então, das análises descritivas, houve uma taxa de resposta que nós consideramos bastante satisfatória, perto dos 60%, maior parte do género feminino, uma equipa já um bocado envelhecida, que eu também sou acima dos 46 anos, mas toda os respondentes, os participantes no questionário, um percentual cumulativo de mais de 46 anos de 70%. Depois teremos, em termos da licenciatura ou mestrado, estes percentuais, 56% de licenciatura, 22% de mestrado e o doutoramento também uma coisa mais residual. Em termos da representatividade das classes profissionais, temos a psicologia e a enfermagem, com 1/4 dos participantes, depois o serviço social e os assistentes técnicos operacionais, também com 22%, e a medicina com 7%. Em termos de scores globais, e agora é engraçado que nós estamos embrenhados nas bases de dados e nas estatísticas durante muito tempo, depois nas conclusões dá-nos um distanciamento e agora ainda este exercício de preparar uma apresentação para mostrar a alguém dá-nos uma ainda maior distância. E aqui no score global temos que realmente 70% não tem burnout, moderado 17%, e há aqui um elevado de 12%, de 13%, não é? Este percentual assim, de coisas que podem ser problemáticas de variar entre 10% e 20%, vamos ver noutras dimensões. Portanto, aqui chama a atenção para estes 13% do score global. E também para os 70% que não têm nada. Em termos de... Esperem aí, sim. Em termos de intenções de mudança, em sair na área do SCAD, metade, 40% já pensou no último mês em sair na área do SCAD. Dentro da área do SCAD, 30%, ou mudar de profissão, 30%. E agora, chama a atenção nestas intenções de mudança, no turnover transversal, as pessoas que pensam, neste último mês, já pensaram nisto tudo ao mesmo tempo, que é uma coisa mais consolidada, mais estável, no sentido de sofrimento. Outra vez, estamos aqui com um percentual à volta dos 30%. Mais uma vez, aqui em relação ao absentismo psicológico e psiquiátrico, nos últimos 2 anos, temos que quase 18% dos respondentes
admitiram já ter uma baixa deste género nos últimos 2 anos. O que depois aponta que nós já estamos a fazer mesmo só um estudo só com esta variável e outro com as intenções da mudança, o que aponta para um sofrimento psicológico também. Em relação às escalas do BAT, temos 30% de exaustão. Aqui, do distanciamento mental, metade da amostra está com distanciamento mental, o que nós consideramos que isto pode ser uma espécie de um fator de risco para as coisas no futuro poderem correr um bocadinho pior. Não há, a maior parte das pessoas não tem problemas cognitivos ou de pensamento devido ao burnout, não é uma coisa tão florida. 75% também não tem em relação à dimensão emocional. Em termos de fatores protetores, o vigor moderado e elevado em 33% da amostra, a dedicação no nível moderado ou elevado em metade da amostra. Quer dizer que estas dimensões do prazer e do ir para o trabalho como uma coisa que nos completa ou que nos melhora o nosso dia a dia, está um bocadinho, em termos de metade da amostra, isso não se está a verificar. Em termos de ansiedade e depressão, eu chamo outra vez a atenção para que na ansiedade, com sinais de perturbação, 14% dos participantes com sinais de perturbação, é sempre aquela questão entre 10% a 20% no absentismo, já dos 18%, não é? Na depressão é a mesma coisa, 14,7%, os tais 15% de pessoas com sinais de perturbação. Depois fizemos, além desta parte mais descritiva, que já nos dá muita informação, fizemos uma análise comparativa, tentando perceber dimensões que possam explicar algumas diferenças, e vou aqui fazer uma súmula sobre isto. Então, em termos do burnout, pelas classes profissionais, as assistentes, e porque este instrumento tem pontos de corte, como o ES, isso é o nível baixo, o nível moderado, o nível elevado. A maior parte das profissões, quase todas as profissões, exceto a enfermagem, tiveram no nível baixo, sendo que o serviço social estava num nível baixo um bocadinho mais elevado. Isto foi um mote também para ouvir depois a doutora Isabel no serviço social e a enfermeira Vera na enfermagem. Também falámos um bocadinho sobre isto, mas também no estudo no seu todo. Em termos de tempos de serviço, as pessoas no início da carreira, no SCAD, têm um nível baixo de burnout e há aqui um pico, não há uma tendência, tipo maior tempo de serviço SCAD, maior burnout. Não existe essa tendência, mas há aqui uma classe entre os faixas etárias entre 6 e 10 anos e 11 a 15 num nível moderado. Também, em termos de intenções de mudança, cá estamos, não é? Sem pensamentos, nível baixo, com algum pensamento de mudança, nível moderado, com o turnover, intenções de pensamentos de turnover transversal. Eu penso naquelas 3 dimensões, não é? Uma coisa mais estável, apresenta um nível moderado, elevado de burnout. Portanto, isto já nos aponta assim para algum percentual dos profissionais que possam estar em algum nível de sofrimento. Em relação, nós pusemos aqui o do absentismo psicológico e psiquiátrico, todas as dimensões do BAT, porque também consideramos que é delimita de alguma maneira também um grupo de risco, não é? Porque as pessoas com absentismo psicológico ou psiquiátrico apresentam um nível moderado, quase na faixa elevada de burnout, um nível de exaustão elevado, um nível de distanciamento mental também moderado, dificuldades cognitivas no pensamento, que não acontece na amostra geral, e dificuldades também emocionais num nível moderado. Em termos, então, do engagement, de uma das dimensões consideradas, o vigor, não está muito, como fator protetor, não existe muito na nossa amostra. Todas as classes estão com um nível baixo de vigor, sendo que os assistentes técnicos e operacionais e o serviço social está ligeiramente mais elevado. Em relação ao pensamentos de mudança, as pessoas com pensamentos de mudança apresentam um nível baixo de vigor e sem nenhum pensamento apresentam um nível moderado de vigor. Portanto, estamos aqui a ver relações que são sempre significativas ou muito significativas
em termos estatísticos. Nas horas de trabalho semanal, também todas as categorias estão no nível baixo, sendo que as 36 a 42 horas do horário semanal está ligeiramente mais elevado. Há aqui uma sequência, com menos de 35 horas mais baixo, vigor, 35 mais alto e 36 a 42 ligeiramente mais elevado, quase uma tendência. O absentismo psicológico e psiquiátrico, as duas categorias estão no nível baixo de vigor, sendo que as pessoas com absentismo, que relatam ter tido absentismo nos últimos 2 anos, ainda apresentam um vigor inferior. Em relação à dedicação, todas as classes estão no nível moderado, exceto a enfermagem, que está no nível baixo, a média. Em termos de horas de trabalho semanal, menos de 35 horas, nível mais baixo, de 35 horas e 32 a 42, 36 a 42 horas, nível moderado. Aqui o tempo de profissão, há um nível baixo dos 11 a 20 anos, há aqui em termos de faixa de tempo de serviço, ou no CAD ou na profissão, aqui uma faixa intermédia em que as coisas estão um bocadinho piores, e nas restantes faixas no nível moderado. Mais uma vez, em termos de pensamento de mudança, com pensamento, nível baixo de mudança, não é? Qualquer tipo de pensamento, quer sejam os isolados ou os transversais, com as tendências que nós já falamos. Sem pensamento, nível moderado de dedicação. Em termos de ansiedade, o ADS tem um nível sem perturbação, sem sinais de perturbação, duvidoso e com sinais de perturbação. Temos que na categoria profissional da ansiedade, a enfermagem e os assistentes técnicos apresentaram média no nível duvidoso, sendo que as restantes categorias profissionais têm sinais de perturbação. Em tempo de profissão CAD, há aqui um dos 6 a 20 anos que está no nível duvidoso e a categoria menos de 5 anos e mais de 21 anos sem sinais de perturbação. Em relação aos pensamentos de mudança, com pensamento e transversal duvidoso, sem pensamento e turnover localizado, sem sinais de perturbação. Absentismo, em relação ao absentismo e ansiedade, com absentismo apresenta um nível duvidoso e sem absentismo, sem sinais de perturbação. E semelhante padrão encontramos em relação à depressão, todas as categorias sem sinais de perturbação. Desculpa, esta variável não apareceu estatisticamente significativa nas outras, e só apresentamos aqui na depressão. A idade, todas as categorias, as faixas etárias sem sinais de perturbação e a faixa etária 36-50 com valores mais elevados. Penso que no nível duvidoso. A categoria profissional, em relação à categoria profissional, a enfermagem tem médias no nível duvidoso e as restantes categorias sem sinais de perturbação. Em termos de tempo de profissão CAD, 6 a 20 anos a nível duvidoso, restantes sem sinais de perturbação. Os pensamentos de mudança, a mesma coisa, com pensamento e transversal duvidoso, sem pensamento, sem sinais de perturbação. Finalmente, em relação ao absentismo, com o absentismo nível duvidoso, sem absentismo, sem sinais de perturbação. Portanto, eu aqui, só para fazer uma pequena súmula, temos alguns fatores de risco, que é o absentismo, o estar com pensamentos nas várias dimensões no último mês como outro sinal de risco, a enfermagem em alguns sítios um bocadito num sofrimento maior em relação a algumas dimensões do AD e do BAT e sem aqueles fatores do entusiasmo no trabalho que a professora Cristina falou. Muito bem. Depois, como vocês estão recordados, no final da parte da recolha de dados, nós fizemos uma série de análise qualitativa e é uma quantidade grande de informação que depois é difícil de perceber tendências e tudo mais. Nós introduzimos todas as respostas num programa de análise de conteúdo, que é o QDA Mineralite, e usámos as mesmas categorias que agora só vos vou mostrar como pop-up para depois, se calhar, e se acharem interessante, podermos ser um dos modos para a discussão que se seguirá. Então,
lembrem-se que eram 3 sugestões de satisfação, 3 sugestões de melhoria e 3 motivos de insatisfação. E nós, o que é que fomos vendo? Fomos vendo que a carga horária, para alguns era considerada uma dificuldade, aquelas questões que também se recolhem na literatura, na leitura da literatura, que é coadunar a vida profissional e a vida familiar e coisas deste género, mas também havia pessoas e grupos que achavam que valorizavam a carga horária e tudo mais. Em relação aos equipamentos, isto também implica depois um desdobramento, digo eu, um desdobramento destas tendências globais depois para a realidade de cada will e de cada equipa, e haver uma necessidade de haver também uma parte que caberia às instituições, às equipas. Porque nós estamos a fazer um levantamento e depois há aqui uma expectativa de haver algum feedback por parte da organização. Portanto, aqui havia pessoas a queixarem-se que não tinham gabinete, de coisas de instalações, etc. Outros a valorizarem muitas coisas das instalações, da informática. Também lembro-me de pessoas valorizarem haver parques de estacionamento e poderem ir de carro e tudo mais. Em questão à valorização profissional, a questão das carreiras congeladas, a questão dos salários e tudo mais, e a questão também de haver formação dedicada e tudo mais. Isto, às vezes, para mim, que eu também tinha na altura dedicada alguma função de propor formações e tudo mais, também era um bocado perplexo, porque às vezes não tinha, depois de fazer levantamentos de necessidades e tudo mais, depois não tínhamos assim tantos inscritos como isso. A questão do relacionamento dos utentes, que também é uma questão bastante interessante, porque há relacionamento dos utentes. É um motivo de satisfação, também, se calhar não tanto, mas, e também é reconhecido na literatura, não é? Profissionais de saúde que ajudam utentes é um motivo de satisfação. Foi por isso que nós estamos aqui a tentar estudar e tudo mais. E fizemos estes cursos na área do cuidar dos utentes, como motivo de satisfação, mas também como motivo de insatisfação, a frustração de, às vezes, não haver evolução dos utentes não melhorarem, não cumprirem regras, tudo mais. A questão da liderança e relações interpessoais. Havia pessoas a queixarem-se que havia algum mau ambiente nas equipas, outros que valorizavam muito. A questão da liderança também, queixar-se de lideranças mais autoritárias ou vividas como mais autoritárias, ou reconhecerem a liderança. Nós não pusemos isto porque seria outra apresentação, mas isto o programa dá contagem de palavras e tudo mais, e a parte positiva da liderança e das relações interpessoais em número de palavras e de ideias foi muito superior ao de insatisfação, neste estudo que fizemos. E agora este, que é a burocracia. A burocracia foi nomeado várias vezes e mais no sentido de insatisfação ou melhoria. Porque também isto pode ser um mote para a discussão de seguinte, quando fizemos este estudo, estávamos num momento de mudança institucional, a ARS estava a terminar, ia ser o ICAD, e havia uma coisa da burocracia, do peso, às vezes, de coisas que a ARS fazia mais para um serviço administrativo e não assistencial como nós somos. Portanto, agora a seguir seria a parte das recomendações, que seria depois para um segundo momento. Penso que tentei sintetizar assim muito rapidamente um percurso e uma quantidade de informações muito grandes, e então agradecia mais uma vez e passava a palavra ao Dr. Manuel. Então, Dr. Rui, claro que sim. Aqui, nestes números todos, para mim, de saúde pública, realmente ter que acompanhar aquilo que dizia a professora Cristina, os números só nos servem para a gente saber
por ali para depois comparar com o estudo que vier a seguir. Bom, não é mau, mas vamos então ficar por aí. Dá-nos umas pistas, orientações, faz-nos pensar no como estamos e depois a seguir vamos ouvir os comentários da Isabel e da doutora Vera, mas enfim, é muito isso. Parece que estamos por aqui, vamos ver o caminho a percorrer a seguir e como estaremos daqui a uns dias. Então, a Isabel, a doutora Isabel Sarmento é assistente social e terapeuta familiar e tem estado a trabalhar esta área já há uns dias largos, há uns anos, uns dias. Também, seguramente, para estes anos de trabalho, faz parte do grupo que tem mais de 46 anos, de certeza, porque isto não se consegue estar a trabalhar muitos anos e depois ser... Então, a doutora Isabel vem do Centro de Estudos e Profilaxia da Droga. Bem, acompanhou este percurso todo na evolução. Se há mudanças organizacionais, a Isabel passou por aí. Isabel, dava-lhe a palavra para fazer um comentário. Enfim, estamos nestes comentários, tínhamos combinado à volta de 10 minutos para cada uma de vós. A palavra é sua, faz favor. Tá, muito obrigada. Antes de mais, passei pelas etapas todas até chegar aqui e congratulo-me de novamente assistirmos a mais uma mudança, o que é sempre bom. Olá, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os colegas do painel, agradecer o convite que me foi dirigido e dizer que é com muito gosto que participo neste evento. Quero saudar a equipe que pôs em marcha este projeto e cuja leitura vai necessariamente contribuir para reforçar alguns mecanismos de prevenção do burnout e, finalmente, deixar uma saudação especial aos colegas de serviço social e lembrar-lhes que temos mais um fator que acreditamos ter protetor. Relativamente ao trabalho do Serviço Social em CAD, não querendo ser exaustiva e deixando disponibilidade para as questões a colocar, gostaria de vos dizer que ao longo dos anos da minha prática poderia falar-vos de todos os casos que ainda sei de cor os nomes, pois todos eles, pelas suas particularidades, marcaram de forma indelével o meu percurso. Acrescentaram mais-valias e dificuldades que apropriei no cuidar diário ao outro. Quer queiramos ou não, ficamos ligados, já que os caminhos da exclusão não se compadecem com um olhar para o lado, chamam-nos e envolvem-nos até sentir que podemos fazer a diferença em tantas vidas anónimas. Falamos de um trabalho de proximidade, da relação com o outro, no sentido da responsabilidade na co-construção do seu projeto de vida. É neste processo que muitas vezes surgem as maiores dificuldades. Falamos dos constrangimentos resultantes da implementação de determinadas políticas sociais, da inexistência de respostas de suporte às necessidades diagnosticadas, do trabalho de reformulação nos processos de recaída, das dificuldades na mediação social e familiar, do trabalho na desconstrução do estigma e, finalmente e sobretudo, no contrariar sistemático do desânimo aprendido. Eu vou para casa e tu continuas na rua. Neste contexto, a intervenção pode revelar elevado grau de penosidade, que poderá reverter-se em fator de risco psicossocial no local de trabalho. E, se a este fator acrescentarmos tantos outros, como a escassez de recursos, dificuldades de comunicação, pressão no trabalho, relações de poder e liderança disruptivas, enfraquecimento dos sentimentos de identidade e pertença, falta de valorização profissional, entre outros, encontramos o quadro ideal para o desenvolver de um processo de burnout, resultante da coexistência de múltiplos fatores de risco associados a determinadas vulnerabilidades pessoais e familiares, que irão manifestar-se num estado de esgotamento progressivo, tanto físico como emocional e psíquico.
e era isto que eu tinha para vos dizer, ficando disponível para continuar. Muito obrigada a todos, obrigada ao Dr. Manuel Cardoso e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, doutora Isabel. Realmente, digamos, o percurso, nós aqui no estudo verificamos que a intervenção social, apesar de tudo, ou do assistente social, tem níveis, digamos, mais baixos deste burnout, pelo menos foi o que pareceu, Rui confirmará. Provavelmente, apesar de levar para casa aquela mensagem que deixa, não é? Que é terrível, mas a verdade, e se eu li bem os trabalhos que temos feito na área da reinserção, nomeadamente, eu creio que, se é verdade, em alguns momentos, noutros digamos assim, o conseguir resolver muitas das situações complexas e que aconteceu nestes últimos anos. Nós temos, na área do social, conseguimos perceber que há muitas, digamos assim, dificuldades, muitas áreas de necessidades de utentes que foram resolvidas, 30% e 40%, não são todas, mas é já uma boa resposta. E conseguir ver solucionados problemas de habitação, problemas de educação, problemas de reinserção propriamente dita, acaba por ser, digamos assim, compensador para o trabalho todo que se vai fazendo, sabendo que não se resolve tudo de um momento para o outro. Obrigado pela sua participação. Enfim, esperemos que haja mais perguntas relacionadas para podermos voltar a dar-lhe a palavra. E agora tinha a senhora enfermeira Vera Cruz, Vera Costa, Vera Cruz, enfim, é licenciada em enfermagem, é Costa Cruz. Isso. Está bem, mas também pode ser Loureiro ou Lúcia, Vera Lúcia. Bom, a senhora enfermeira Vera é enfermeira gestora, também na DICAD Norte e depois na comunidade terapêutica, na unidade de oncologia. E tem aqui uma coautoria da enfermagem em saúde escolar e outros trabalhos na área da investigação e da educação. Senhora enfermeira, como é que vê, eu sei, vocês nesta avaliação, neste estudo, vocês, a área profissional da enfermagem, eu diria, dentro da área da saúde, é seguramente das mais pressionadas pelo tempo de dedicação perante o utente, ouvindo mais, a pensar fundamentalmente em termos hospitalares, naturalmente, mas enfim, uma proximidade grande com as preocupações dos utentes, que se nota aqui no estudo, parece. Se a professora Cristina nos deixa fazer estas comparações, mas parece que em termos de área profissional haver uma maior preocupação com os senhores enfermeiros. Primeira Vera, quer fazer os seus comentários ao estudo, ao trabalho, o que entender. A palavra é sua. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, eu queria felicitar os autores pela qualidade do trabalho e pela oportunidade de poder estar aqui. Agradecer o convite, que me honra muito e que me conduziu a uma revisão bibliográfica desta temática. Confesso que nunca me debrucei com profundidade sobre este tema. Trabalho há 35 anos nesta casa, nesta área, e portanto foi sempre uma área que sobre a qual não me debrucei. Portanto, dá um mês para cá, tenho estado a ler, tenho estado até a consultar alguns trabalhos que foram feitos e estamos todos de acordo. A síndrome de burnout constitui um processo multicausal com fatores individuais, sociais, organizacionais e o ambiente em que os profissionais de saúde se inserem, para além das suas características sociodemográficas e pessoais, constitui um fator de risco de peso para o adoecer mental do profissional.
Enquanto enfermeira gestora, mas sobretudo como elemento da direção da enfermagem do ICAD e responsável pela região norte, sinto responsabilidade nesta matéria e pude constatar, através da leitura que fiz, de alguns estudos sobre este tema, que os enfermeiros são, sem sombra de dúvida, de entre os profissionais de saúde, aqueles que se destacam como profissão de maior risco para o burnout. Cabe-me, portanto, tentar identificar, refletir, pensar sobre alguns fatores que podem estar por trás deste destaque da prevalência de burnout na classe de enfermagem. Em primeiro lugar, indo enquanto ao trabalho apresentado, os enfermeiros são, como dizia o Dr. Manuel Cardoso, profissionais que mais tempo passam com os doentes. Este facto verifica-se tanto no contexto das unidades de internamento, como nos cuidados prestados em regime de ambulatório. Estou a pensar nos programas de substituição, por exemplo. Este envolvimento na relação de ajuda expõe claramente os enfermeiros à exaustão emocional e ao stress. Os enfermeiros têm contextos profissionais emocionalmente intensos, com utentes em situação de desorganização mental, por vezes com comportamentos mais agressivos ou mais violentos, e que são geradores de sentimentos de insegurança nos profissionais, sobretudo numa fase inicial da sua carreira. Em algumas situações, a incapacidade de colaboração e compreensão dos próprios utentes face aos profissionais que tentam estabelecer empatia e relação de ajuda originam alguns sentimentos de frustração e de impotência. As características do ambiente ambulatório, nomeadamente o funcionamento dos programas de substituição, que durante várias horas por dia, se encontram de porta aberta, introduz alguma imprevisibilidade na rotina diária dos enfermeiros. Surgem inúmeras situações em que é necessário dar uma resposta mais ou menos rápida. Os doentes que nos aparecem, que nos surgem com faltas contínuas às tomas, os testes de urina positivos, que requerem alguma decisão relativamente à continuidade das doses, da possibilidade dos doentes poderem levar doses para casa, até os testes negativos para a própria metadona, que às vezes surgem e que é preciso tomar decisões, queixas orgânicas, queixas mentais e até queixas sociais, quando são normalmente as questões que se nos põem no dia a dia. Estas situações exigem, certamente, por parte do enfermeiro uma resposta imediata e muitas vezes esta resposta nem depende só do enfermeiro e, portanto, é preciso encaminhar, é preciso parar o que está a fazer. O doente a seguir já está a fazer barulho na sala de espera e, portanto, são sempre questões que vão estressando e vão criando algum ruído no dia a dia do enfermeiro. Por outro lado, existe uma sobrecarga de trabalho decorrente de uma... Eu trabalho há 35 anos e durante os meus 35 anos de casa fui sempre ouvindo a crónica insuficiência de recursos humanos no que a enfermagem diz respeito. Esta escassez é agravada quando um enfermeiro, por exemplo, falta e os colegas que estariam ao serviço vão ter que compensar a ausência e, portanto, prolongar horários. Estou a falar, sobretudo, nos programas de metadona, de substituição, nos serviços de internamento. Portanto, enquanto não chegar o colega do turno seguinte, o enfermeiro não pode abandonar, não pode sair do serviço. E, portanto, estes horários laborais extensos são também um fator de risco. Não tenho nenhuma dúvida que se reflete negativamente no engagement do enfermeiro a falta de reconhecimento salarial, especialmente no início da carreira, que arrasta muitas vezes estes profissionais para acumulações de funções noutras instituições e refletindo-se também no cansaço e favorecendo a exaustão. Por outro lado, quando o enfermeiro decide aumentar as suas competências, volta à faculdade, investe tempo, dinheiro, faz uma especialidade, muitas vezes até incentivado pela própria instituição e pelos colegas, e depois este duplo esforço não se traduz necessariamente em valorização salarial, nem progressão nas carreiras, e este é também um fator de desmotivação profissional que acresce às outras.
Outra questão que me parece relevante diz respeito também à falibilidade dos estoques de medicamentos, de materiais e equipamentos. Alguns cuidados, ou grande parte dos cuidados da enfermagem, requerem também o assegurar a existência de uma série de materiais. Administrar um simples injetável, para o fazer é preciso ter seringa, agulha, desinfetante, compressas, um contentor para recolher material e, portanto, quando falha algum destes componentes, o enfermeiro tem que se reajustar, tem que se adaptar, quantas vezes improvisar, sendo mais um fator de stress, especialmente quando isto acontece em contexto de internamento. A enfermagem é também conhecida pela capacidade de resolver problemas, de encontrar soluções, porque é imperativo dar respostas às necessidades, mesmo que para tal seja preciso improvisar. Eu às vezes lembro-me que um simples adesivo hipoalérgico de tecido, os colegas, se tiverem enfermeiros ouvirem, de certeza que reconhecem a palavra Mefix. Nós temos sempre um rolinho de Mefix no bolso da bata. Serve para colar um botão, serve para substituir um botão, serve para assegurar a possibilidade de um doente com gesso tomar um banho de chuveiro sem correr o risco de infectar ou um penso ou coisa, ou numa situação destas, é sempre possível. Na mente do enfermeiro não existe grande hipótese de não haver uma solução para as dificuldades. Uma vez identificados alguns fatores que podem ser geradores de stress e que aparentemente estão subjacentes ao fenómeno do burnout nos enfermeiros, passo a expor algumas estratégias que podem, de alguma forma, prevenir ou promover a saúde no trabalho. Tendo em conta a dificuldade da gestão emocional da relação estabelecida com os doentes, propõe-se a possibilidade de disponibilizar, por exemplo, apoio especializado. Por exemplo, estava a pensar numa teleconsulta, quando os enfermeiros se sentirem de alguma forma algum sintoma que pode estar por trás de um possível stress ou situação deste género. Destas medidas, para além do apoio especializado, readaptar, por exemplo, o enfermeiro a outras funções, substituir o local de trabalho, ainda que temporário, promover formação contínua na área da gestão de stress, por exemplo, do conflito, gestão de conflitos e por aí. Relativamente à capacidade de resposta dos enfermeiros às situações imprevisíveis do cotidiano, é fundamental o sentimento de plena integração do profissional na equipa multidisciplinar. E nem sempre nós temos este cuidado. Quando precisamos de mais um enfermeiro e o enfermeiro é admitido, dificilmente tem um período de integração adequado à equipa e à área de trabalho. O estabelecimento de protocolos, a definição de procedimentos permitem também que os enfermeiros tomem decisões em segurança e possam ser mais autónomos nestas situações. Relativamente à sobrecarga de trabalho, a solução é óbvia, naturalmente passará por contratação de enfermeiros, eventualmente a existência que também não é fácil, e nós sabemos, na saúde em geral e nesta área também. Sabemos que há algumas estratégias, as bolsas de enfermeiros estarem disponíveis, a existência de bolsas para integrarem os serviços quando surgem ausências prolongadas, sobretudo em situações e em serviços mais difíceis, como sendo os programas de substituição ou as unidades de internamento. Outra estratégia a ter em conta é permitir a conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional do enfermeiro. Por exemplo, a elaboração de escalas. Os enfermeiros trabalham muito por escalas, um horário por turnos, rotativo, e, portanto, se pudermos conciliar estas duas áreas, é com certeza um fator de satisfação para o enfermeiro. Relativamente
à falta de reconhecimento salarial, podiam ser ponderadas algumas compensações, sei lá, tipos de prémios de produtividade. Sabemos que há serviços, há instituições onde isso é possível, e, portanto, este tipo de compensações são normalmente bem-vindas e podem, se calhar, até diminuir a possibilidade das acumulações de funções dos profissionais que conduzem à baixa produtividade e à exaustão. Quanto à questão da progressão da carreira, parece essencial, parece-me que estamos todos de acordo, não é? Favorece o sentimento de valorização profissional. Por último, no que concerne à falibilidade dos estoques e dos materiais, existe mais foco, planeamento rigoroso, de forma a evitar e acomatar estas falhas. Em jeito de conclusão, o síndrome de burnout pode dar origem a uma série de sinais e de sintomas que vão desde insónias, cefaleias, perda de apetite, alterações de memória, como tantos outros. Este tipo de exaustão em enfermagem estará associado maioritariamente à sobrecarga de trabalho, falta de recursos e ao sentimento de pouco reconhecimento profissional. Na área dos comportamentos aditivos, tal como nas restantes áreas da saúde, importa estar atento aos profissionais, criar mecanismos que permitam despistar precocemente as situações de exaustão dos colegas. Termino com este comentário com o sentimento de que existe sensibilidade institucional para este assunto. Não tenho dúvidas, relembro as palavras proferidas pela Secretária de Estado no primeiro dia do encontro: empoderar, cuidar e proteger os doentes, mas também os profissionais que trabalham em casa. Estas palavras foram reforçadas no mesmo encontro pelo vogal do Conselho Diretivo, Dr. Manuel Cardoso, na apresentação do plano estratégico. Fez uma breve nota introdutória. Como eu já estava convidada para este comentário, fiquei atenta e lembro-me que disse: temos de cuidar dos nossos profissionais para que eles sejam capazes de cuidar dos nossos doentes. E fico por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira Vera. Enfim, acho que sim, acho que podemos falar depois com esse vogal do Conselho Diretivo para ver se ele vai continuar a manter essa posição. Nós temos, que eu saiba, depois a doutora Lúcia comentará, apenas aqui uma questão, digamos assim, um levantamento de uma pergunta, mas eu se calhar pedi à professora Cristina, agora que houve a apresentação, sem ser o comentário final, mas quero fazer um comentáriozinho, quero ao estudo, agora fez por alto, mas só uma breve nota. Uma breve nota, só situar em relação aos números, efetivamente, como o doutor referiu, estamos na casa dos 20%, portanto, se nós pensamos nos 13%, 14%, são números relevantes, nós pensamos que são 14 pessoas em 100 que já não estão nas melhores condições, portanto, temos de cuidar delas. E salientaria também aqui, como ponto muito relevante, esta discrepância entre discrepância ou a diferença, a lupa que foi apresentada com as diferentes profissões. Realmente os enfermeiros são apontados sempre como os que estão pior, porque são aqueles que levam quase o embate dos utentes. E esta lógica de nós pensarmos então em termos de estratégias que possam ser execuíveis, que possam melhorar, dando voz também às pessoas, nomeadamente o que é que são os seus motivos de insatisfação. E também um último alerta, portanto, por um lado, cuidar de si para poder cuidar dos outros, mas também esta lógica de que é impossível nestas profissões não levar para casa, não ficarmos a ruminar naquilo que é o sofrimento dos utentes. E a doutora Isabel referiu muito bem: eu vou para casa, mas o outro vai para a rua, e no outro dia vem outro, e esta frustração sucessiva, eu diria que estamos no caminho de tentar então cuidar destas pessoas, e espero que a tal pessoa esteja ainda mais sensível, porque estamos com boas perspectivas e com uma sensibilidade enorme. Obrigado, professora. Vamos então, se calhar, comentar aqui
o Pedro Antunes, que coloca a questão, não estarão os serviços neste domínio a ser afetados por dificuldades que se estão a colocar ao sistema de respostas, por exemplo, inerentes à dificuldade das respostas de alguns serviços pela falta de profissionais? A enfermeira Vera mencionou isso para a enfermagem, mas existe também para os médicos, para os psiquiatras. Depois, isto, diz ele, afetará ou poderá afetar a resposta e o acompanhamento. Como lidar com isso? É para vocês. Quem, Rui, alguma de vós quer responder? Quer comentar? Eu posso dizer algumas palavras em relação ao Força. estudo e depois, se calhar, depois as colegas do painel, se quiserem acrescentar a partir da vossa visão, não é? Naquelas categorias que eu apresentei no final, a questão da carga horária, o que é que se englobou aí? E noutras categorias semelhantes que não tiveram tanta expressividade. A pressão assistencial, a questão da falta dos horários, às vezes as dificuldades das substituições de quando alguém está de baixa e tudo mais, foram... E eu depois, apesar disto também, nas entrevistas, eu quando estava mesmo no estudo anterior a fazer algumas entrevistas a sábios, e foi aí que eu voltei a falar com a professora Cristina, também falei com uma médica do Serviço de Segurança e Higiene no Trabalho, a doutora Teresa Pinto, e tivemos umas conversas muito interessantes. É questão também de não haver novos desafios, das pessoas terem um ciclo de vida profissional e depois chegarem a uma certa altura e sentirem que não têm mais desafios ou que estão a fazer coisas parecidas que estavam a fazer quando entraram na profissão. Isso também pode ser uma coisa que não se falou aqui, não é? Nem apresentou explicitamente, não é? Em termos do estudo, nós também foi para monitorizar o burnout e o engagement e tal, e depois o qualitativo não dá para ter também uma leitura causal, digamos assim. Isto tem a ver com aquilo. Mas também surgiu este sofrimento verbalizado, digamos assim. Era isso. Ok, obrigado, Rui. Temos mais um comentário da Joana Sanches, que dá os parabéns aos preletores e digamos, ao responsável pelo estudo, dizendo que os dados são preocupantes e seria interessante alargar o estudo a outros serviços e respostas, inclusive às equipas de rua, que trabalham também com vários desafios, sendo que se traduzem em desgaste dos profissionais. Obrigado. Nem queres comentar, Rui? Ou qualquer um de vocês, lógico, mas realmente se há pressão do utente e da dificuldade que esta problemática traz, este contacto direto, este ir à procura e ver as pessoas nas situações mais complicadas de vida, será seguramente muito estressante e problemático. Querem alguma de vocês, ou Rui, querem comentar? Não? Eu posso comentar. Então força outra vez, ó Rui. Não, eu estava a tentar ser outra pessoa. Mas eu penso que e é uma das ideias que nós temos como recomendação, começámos a ter uma preocupação mais continuada ou mais, não é? Para ter uma leitura das coisas. Em relação às equipas de rua, eu penso, como a professora Cristina fez esta apresentação teoricamente, mas nós temos médicos dos serviços de urgência e enfermeiros com níveis tipo de 70 e tal % de burnout. Penso que, sem estar... posso-me arriscar a dizer que poderá ser um perfil de burnout parecido, digamos assim. Não sei se a professora Cristina quer, com mais teoria, enquadrar o que eu disse. Não ia para a teoria, ia só chamar a atenção, integrando quase estes dois comentários, chamar a atenção para dois aspectos. Por um lado,
Toda a componente qualitativa que é muito importante porque nos permite refinar o que são as exigências, seja da equipa de rua, seja de quem está no internamento, quem está no atendimento diário, que cada um tem fontes de stress e frustrações muito diversas. Por outro lado, do ponto de vista geral, parece-me, desculpem o atrevimento, que em termos institucionais, e não é do ICAD, é geral, do nível empresarial, que estamos a desprezar ou a não valorizar todo o cansaço acumulado da pandemia, ou seja, as coisas não estavam bem. Foi feito para os profissionais de saúde um esforço brutal que para outros profissionais não foi sentido, e falo pela minha própria experiência de professora, e tenho familiares na área da saúde, em que houve mudanças, mas no fim foi um bocadinho mais fácil recuperar, voltar à normalidade, enquanto em todos os profissionais que estão, e aqui também incluo o serviço social, no atendimento, foi feito um esforço brutal e depois voltou-se à normalidade sem dar esse tempo de descanso. E nós estamos um bocadinho a sentir isto, este cansaço, portanto as coisas vão acumulando em falta de recursos, mas também em falta de recursos emocionais. Quando nós vemos, e o doutor referiu aqui os 70%, e estes estudos, esta visão qualitativa, e também com esta cultura de monitorização, vermos às vezes quem é, mesmo respeitando o anonimato, onde é que está situada uma pessoa que está ali no limite, até para prevenirmos um eventual suicídio no trabalho, é muito importante. E depois também outro aspecto que nós temos vindo a constatar, que é toda uma geração com uma postura de leitura do investimento no trabalho, da dedicação, do esforço, que não corresponde muitas vezes às pessoas mais jovens. Não estou a criticar os jovens, são fenómenos sociais, fenómenos geracionais. Se nós perguntamos a alguém na casa dos 40, 50 anos, tem uma dedicação e veste a camisola. Se nós falarmos com um jovem, dedica-se, mas tem uma postura de, se calhar daqui a 4 anos, às vezes nos essa pergunta, onde é que se imagina daqui a 10 anos? E alguém diz, imagino onde estou, a melhorar, a contribuir, e um jovem diz, não sei, daqui a 4 anos vou saltar para outra coisa qualquer, porque há este saltitar, um turnover motivacional quase. E isto também destabiliza as equipas, porque alguém que diz, então vêm os jovens, contribuem, mas se calhar não estão disponíveis para ficar muito tempo. E isso são fenómenos que nós também temos de incorporar. E, logicamente, a falta de recursos. Eu acho que, às vezes, quando olho para um serviço, fico estupefacta como é que com tão poucos ovos sai uma omelete da excelência, como é que as pessoas estão a improvisar, seja com adesivo, seja de outra maneira, e é uma pena o nós estarmos a queimar emocionalmente estes profissionais que estão sempre a viver nesta imprevisibilidade. E isto é muito importante para nós percebermos e fazermos análises mais qualitativas, mais refinadas, que nos permitem então sim ter essa comparabilidade interna, mas as pessoas estão mal, não tínhamos dúvidas. Estes 14 a 20% já mostram que as pessoas estão num processo de adoecer. Outro último tema, que é, não estamos a valorizar muito, o suicídio no trabalho está a aumentar, infelizmente, é escondido, por exemplo, na parte dos profissionais de saúde. Vamos sabendo de casos, um aqui, outro acolá, com as substâncias que são utilizadas. Houve casos de enfermeiros na pandemia, de médicos, vou desfardar, vou tomar o duche, quando chegam está com a seringa no braço. Há grupos profissionais que estamos a assistir a uma valorização, isto é, uma divulgação, mas nos profissionais de saúde isso é muito camuflado, é muito escondido e as pessoas estão em sofrimento. Há países que estão a falar já abertamente disso, nomeadamente em quem tem acesso a substâncias, por exemplo, os veterinários que utilizam muito a substância para praticar a eutanásia nos animais, praticam para si. E Portugal não tem falado muito no suicídio, e quando fala é um motivo pessoal, suicidou-se porque perdeu a guarda dos filhos, aconteceu isto, mas esquecemos que há todo este caldeirão de adoecer psicológico, e infelizmente a minha previsão tinha sido que no pós-pandemia em algumas profissões o suicídio iria aumentar, nós estamos a verificar que sim, e é assustador saber que as pessoas que por motivos profissionais, até no local de trabalho, dizem eu já não aguento mais. Mas isto daria um outro estudo, se calhar, Rui, metermos um bocadinho o tema da ideação suicida, mas esperemos não chegar lá.
Eu não me calo, por favor, Dr. Manuel Cardoso, Sim, não sim, me dê sim. mais a palavra, senão antes Eu de- já lhe dou a palavra daqui a bocadinho para fecharmos isto, mas eu próprio queria reforçar aquilo que começou por dizer em relação aos profissionais de saúde, dizendo que nós não estamos não estamos a valorizar eventualmente aquilo que foi todo o stress pandémico e que pode estar emocionalmente a afetar-nos ainda. Eu iria mais longe, porque realmente na área da saúde, a pandemia e os problemas da pandemia ainda não acabaram, na minha perspectiva. Essa é a questão real, é palpável. A pandemia exigiu um esforço suplementar dos profissionais de saúde, um hiper esforço, eu diria, mas para cuidar a questão da pandemia, a questão da infecção e dos problemas associados à infecção. Todos os problemas da gestão da saúde, dos cuidados de saúde, ou muitos deles, foram, digamos assim, deixados em banho-maria para poderem ser trabalhados a seguir. E é essa recuperação que ainda todos temos que fazer. Quer dizer, mesmo na nossa área, aquilo que são hoje os tempos e as listas de espera que eu trago sempre como preocupação de fator crítico, tem seguramente não apenas a quebra do número de profissionais que entretanto foi acontecendo, mas tem esta acumulação que aconteceu no período da pandemia e que sem ovos não se fazem mesmo omeletes, sem recursos humanos não é possível dar resposta mesmo que se consiga dar resposta às perguntas de hoje, as de ontem que não conseguimos responder continuam por responder. E, portanto, vai acumular e o stress vem também daí. Eu acredito que, e acreditem que penso nisso quando, enquanto responsável, estamos a colocar objetivos, estamos, digamos, a definir com cada um aquilo que vai ter que fazer, mas essa preocupação está por trás. E aquilo que a Vera dizia da preocupação com os profissionais também está aí. A exigência, como todos os objetivos, podem olhar para aqueles que definimos como são demasiado ambiciosos. A nossa preocupação é que sejam ambiciosos, mas execuíveis, sempre, que consigamos chegar lá. É preciso um esforço, mas esse esforço tem que ser dado com a qualidade necessária e a condição necessária. Se não tivermos profissionais saudáveis, ninguém consegue dar aquilo que não tem. E, portanto, é indispensável manter essa preocupação e esse cuidado, mas em termos absolutos é isso também que tentamos fazer e queremos fazer. Eu tenho mais um ou dois comentários, tenho o Ângelo, enfim, o Ângelo de Sousa, que o comentário é dar-vos os parabéns pela clareza e riqueza da comunicação, pelo trabalho em si mesmo, e diz ele, é mesmo essencial cuidarmos uns dos outros para podermos melhor cuidar. E deixa-nos um abraço. O Hélder Vieira diz, já nem vamos falar nas forças de segurança, que os números de suicídios são dos maiores em Europa por causa do burnout e outros casos, obrigado. Bom, mas hoje estamos a falar de nós próprios, que costumamos, ou que dizemos que cuidamos daqueles que mais precisam de ser cuidados, para além de nós. Estamos praticamente na fase final, não havendo mais comentários. Doutora Lúcia, tem para aí alguma pergunta escondida na manga ou nem por isso? Não temos mais perguntas. Não? Então, nós tínhamos deixado, obrigado, doutora Lúcia, nós tínhamos deixado para o fim as recomendações do estudo. Independentemente das que possa fazer a seguir, primeiro as recomendações e depois daria 1 minuto a cada uma, o Rui fala agora, e depois e fecha-se assim a entender a parte dele, e depois dava mais uns minutos a cada uma para fazer comentários, deixando para antes do meu encerramento a professora Cristina no fim. Rui, recomendações.
Então, Podes vou só partilhar de partilhar. novo e É apresentar. isso. Estão, Falta pôr em modo de apresentação, por favor. sim, Feita desformatou. inteiro. Está perfeito. Calhou, conclusões e recomendações. É. Ok. Porque aqui, em relação às conclusões e recomendações, e também numas conversas iniciais com a tal doutora Teresa Pinto do Serviço de Higiene e Segurança, este tipo de intervenção, de estudo, às vezes cria uma expectativa, depois do profissional vai acontecer alguma coisa, e também chamou a atenção para a replicação destes estudos, depois também, se não houver nenhuma mudança, poder ser vivido como isto é só para eles fazerem currículo ou fazerem coisas assim. E, portanto, penso que há, assim, para este tipo de estudos, algumas obrigações de caráter mais ético ou do feedback em termos do envolvimento da organização, não é? Pronto, tivemos aqui, a partir também da nossa experiência e de alguma parte das respostas qualitativas, alguma listagens de conclusões e recomendações. A ver se isto avança. Ok. Portanto, as recomendações, há aqui coisas mais genéricas que têm a ver também com a will em questão e uma reflexão em questão. E já agora há uma coisa que nós não falámos aqui, mas até foi para reforçar também o caráter de equipa que nós fizemos, foi a Rita e a Cátia, que sobretudo fizeram uma análise estatística por cada unidade, uma coisa mais light, mais genérica, e que foi personalizada, uma resposta a cada CRI, cada unidade, will. Prontos. Portanto, aqui, nesta parte da esquerda do slide, em termos de intervenção, medidas para um maior engagement e satisfação profissional. Isto teria que ser fruto de reflexão das WILs localmente e tudo mais, ou também no sentido de responder a algumas coisas mais a nível mais nacional, não é? Aquelas questões da formação ou eventualmente das progressões das carreiras e coisas assim do género. Nós aqui, nós tivemos, como eu vos tinha dito, com a Andreia, na altura da pandemia, uma linha de apoio psicológico aqui no Norte, que teve uma resposta a profissionais. Houve pessoas a referirem que devia haver apoio psicológico a profissionais e deixamos aqui essa ideia, ou um teleserviço, criação de um teleserviço de apoio psicológico a profissionais, ou com algumas dinâmicas. Eu também tive num centro de saúde, num ACES, na década anterior, nos anos 10 e um bocadinho nos anos 0, em que havia essa preocupação e tentou-se fazer, mas as coisas foram um bocadinho incipientes. A monitorização, replicação deste estudo periodicamente, não é? Para também percebermos se muitos destes resultados podem ser circunstanciais ou fruto desta mudança, também do contexto pandémico. Falou-se também, eu até me lembrei de uma situação, de uns gráficos lá um médico que estava connosco na linha de apoio psicológico, como representante da ARS, mostrou-nos que eram umas curvas pandémicas em que das infecções tinham uma determinada curva da doença e tudo mais, mas depois havia uma curva mais demorada ao longo do tempo, que eram as variáveis relacionadas com a saúde mental e a depressão e tal. E lembrei-me disso quando o Dr. Manuel Cardoso estava aqui a falar também do que é que o pós-pandemia, não é? O que é que acontece. Em termos de recomendações, a ideia da proximidade, redução do burnout, os CRIs poderem terem iniciativas de dias abertos ou de momentos de equipa sem ser em contexto de trabalho, coisas assim deste género. A autonomia, nós também, a propósito da linha, fizemos grupos de intervisão para as pessoas debaterem os casos que estávamos a trabalhar, a atender num contexto telefónico completamente diferente e às vezes também em contexto de Teams, que agora já ficou mais cotidiano, e criámos um espaço de intervisão para a discussão entre profissionais, que depois, quando a linha fechou, foi proposto como uma atividade formativa.
psicólogos dos centros de saúde da Bragança, de não sei de onde, do SCAD também, dos vários sítios, poderem falar de práticas, etc. Isto foi no contexto de psicologia, mas podia ser uma ideia de se fazer ou nos Wills, ou muitas vezes já acontece, ou também num contexto formativo. Fica também aqui um desafio ou uma ideia. E a questão de prevenir, não é? Aqui de prevenção dos riscos psicossociais em ambientais de trabalho, que é toda uma área que eu não estou muito especialista. Estive aqui também a falar um bocadinho com a doutora Isabel sobre isto, mas poderia ser também uma ideia. Portanto, foi aqui uns desafios a partir do que vamos recebendo o relatório e também da nossa sensibilidade, digamos assim. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui. Então, para fecharmos, doutora Isabel, quer fazer um último comentário? Tem que ligar o seu microfone. Desculpe. O que eu queria dizer é que, pese embora as dificuldades que eu fui elencando, como tiveram a oportunidade de observar, o vigor aparece na área dos profissionais de serviço social como um valor ligeiramente mais elevado do que das outras áreas. Isto tem sido para mim, foi nestes dias, um motivo de reflexão e que vou levar também, porque realmente acho que temos que pensar, e vou levar isto para a equipe e para os colegas, pensar nesta dualidade. Perante estas dificuldades, nós continuamos com algum vigor, com alguma dedicação. E isto é importante nós percebermos também que há aqui uma coisa que é muito importante, que é o retorno. E nesta nossa área o retorno também nos gratifica muito e muitas vezes é imediato, quando alguém nos aparece de banho tomado a dizer que arranjou casa, é uma gratificação e é muito imediato. Não sei, é uma questão que também teremos que ir pensando e refletindo. Muito obrigada, gostei muito de estar aqui convosco. Obrigado, doutora Isabel. Enfermeira Vera, força. Eu, da parte que me toca, comprometo-me a estar atenta aos meus colegas, avaliar, estava aqui a pensar, não tinha sequer pensado nisso, mas a importância da avaliação da satisfação profissional, da mesma forma que nos preocupamos com a avaliação da satisfação dos próprios doentes, quando vêm aos nossos serviços. Acho que é muito importante também estar atenta à satisfação profissional, e isso pode ser feito, não é preciso um grande investimento de investigação, basta um questionário no final de cada ano e, portanto, comprometo-me a fazer a minha parte. Enfermeira Vera, Muito obrigada. essa é uma obrigação dos serviços e em termos de avaliação, o próprio relatório de atividades todos os anos tem que fazer um inquérito de avaliação da instituição em termos externos e dos profissionais em termos internos. Portanto, já o vamos fazendo e vamos ter que ir fazendo. Obrigadíssimo também por este comentário. Ficámos sem a ver e, portanto, eu peço desculpa que eu não a deixei acabar propriamente para dar que esta história do inquérito de satisfação, portanto, feche quando Muito obrigada, era exatamente isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, gostei de estar aqui também. Obrigado, Sra. Enfermeira. Muito bem, muito bem. Professora Cristina. Só mesmo para terminar, também o compromisso... Mesmo para terminar, isto já temos aqui com 20 minutos a mais coisa ou menos. Continuar a colaborar, darmos voz às pessoas, no fundo escutá-las, e salientaria também algo que é a partilha que estes seminários permitem, em que nós vemos que podemos estar mal, mas também há outros que estão, e o voltar a ter esta cultura de partilha, discussão, que pode ser ao vivo, como o Dr. Rui dizia, até eu lembro-me de ter ido agora a uma unidade de saúde há pouco tempo atrás, em que havia também um seminário destes ao vivo com poucas pessoas, e alguém levava um bolinho e depois ficamos a conviver cerca de mais uma hora, e que estes momentos de partilha são excelentes. Contem comigo, obrigado, foi um prazer. Professora Cristina, muito obrigado e muito obrigado a todos. Cabe-me fazer, digamos assim, um comentário final. Sei que estou a ver ali ainda
uns comentários no chat, mas permitam-me dizer 2 ou 3 coisas em termos genéricos. Vocês, provavelmente, nós estivemos a elaborar um plano estratégico que está para a aprovação da tutela da senhora Ministra ou Secretária de Estado e provavelmente não tiveram acesso à versão final, àquilo que é o documento final. Elaboramos este plano estratégico de uma forma, ou utilizando uma metodologia que se preocupa com vários níveis. Preocupa-se com, neste caso, no nosso caso, no caso do ICAD, com os cidadãos como, digamos assim, a entidade última para quem trabalhamos. Aquilo que eu comecei por dizer, a nossa preocupação é ser capazes de cumprir a missão, ser capazes de cuidar. Nós temos como vetores de intervenção o empoderar, o cuidar e o edificar aqui toda uma nova cultura, um novo edifício de cuidar estes cidadãos em CAD. Quando falamos do empoderar o cidadão e o profissional, cuidar do cidadão e do profissional, essa é a grande mais-valia, mas se forem então ao plano estratégico, ele tem esta, digamos assim, não é avaliação, preparação, se quiserem, ou preocupação de 4 perspectivas. A ideia é que nós pensemos nos recursos que temos para cumprir a missão, mas depois, em termos de profissionais, tem pelo menos 2 grandes observações, se quiserem. A primeira é a da aprendizagem, e nesta da aprendizagem estão aqueles cuidados de que falámos, e que a Vera falou, que falamos todos, cuidados com os profissionais, mas também cuidados com a formação, cuidar realmente, nós temos que estar aptos, ter recursos aptos e capazes de, digamos, organizarem os serviços de modo a prestar os melhores cuidados, o tal empoderamento dos cuidados ao cidadão. O próprio plano estratégico fala disso. O plano de atividades tem que o pôr em prática, e este é um problema de cada um. Aqueles que trabalham, eu vou se calhar personalizar um pouco, mas com este Conselho Diretivo, e muitos trabalham mais diretamente, nomeadamente comigo, uma das coisas que digo sempre é: permitam-se sonhar. Quando vocês falam de mudança, a mudança tem que começar com cada um de vós. A capacidade de invenção, e vamos chamar à portuguesa do desenrasca, tem que nos permitir ser capazes de usar o MEFIX, né? Em muitas outras coisas, mas ao mesmo tempo transformá-las em inovação. Na capacidade de transformar aquilo que foi uma necessidade num produto que é útil e que ajuda a fazer o serviço responder de maneira mais adequada às solicitações que nos são feitas. E, portanto, este permitirem-se sonhar permite fazer evolução. Não estou a dizer para ficarem a sonhar, não é por aí. Mas é sonhando que vamos crescendo. O poeta já dizia isso. O sonho comanda a vida. E, portanto, é um pouco por aí. E depois, com este sonho e a concretização do sonho, se formos capazes, o que dizia a Isabel, do ter no sucesso de cada um o retorno que nos é importante para ser capaz de voltar a investir. Já me ouviram mais que uma vez falar no sucesso do modelo português e, digamos, atribuir o mérito desse modelo português e desse sucesso a todos vós que trabalham no terreno, que trabalham diretamente com as pessoas. Tenham capacidade de pensar que realmente esta é a verdade. O sucesso do modelo português pode ter muita gente no percurso, mas se não tiver os profissionais que cuidam dos cidadãos, então não haverá sucesso, porque o sucesso está no sucesso do cidadão, daqueles para quem trabalhamos.
Dito isto, parece assim mais teórico ou filosófico. O primeiro desafio vai para o Rui, para tentar alargar este estudo, num tempo não muito longo, a todo o ICAD, ou a toda a área de intervenção. Responderam ao questionário, creio que 57% ou 58% dos convidados a responder. Espero que quem nos ouve possa responder bastante mais. Dizia a professora Cristina que respondem os que estão saudáveis. Portanto, estes 13% não cobrem os 15 ou 20 que não responderam. Portanto, precisamos da resposta de todos. E, portanto, o inquérito há de ser para todos os profissionais, enfim, responderão também nos inquéritos de satisfação que fazemos. Temos à volta dos 60% das respostas, menos habitualmente, mas enfim, é por aí, sempre. Portanto, este é o desafio. Tenho um outro desafio, este ao lado, mas não deixa de ser um desafio. Nos próximos dias, vão receber um convite para responder a um questionário de um projeto europeu chamado WAVE, e que tem a ver também com, não é propriamente com satisfação profissional, mas é um pouco nessa linha. Então, como vocês sabem, este ano temos a Lisbon Addiction 2024, cujo tema é a força de trabalho nos comportamentos aditivos e dependências. E o empoderamento dessa força de trabalho também. Portanto, precisamos de conhecer, digamos, a Lisbon Addiction é dedicada a isso. A Comissão Europeia, a Direção-Geral, que é a Direção-Geral dos Assuntos Internos, será assim, financia um projeto que suporta ou que ajuda a Lisbon Addiction nesta área. E, portanto, esse projeto vai aplicar esse questionário para saber, para que vocês respondam às vossas condições genéricas de trabalho na área, porque é para profissionais da área CAD, e tem um acrescentezinho, é que de quem responder haverá uma, digamos assim, é uma espécie de candidatura a uma bolsa para participar na Lisbon Addictions. Enfim, é um incentivo, precisamos das respostas, precisamos do estudo, mas tem depois mais esse incentivo que quem responder candidata-se a, enfim, ser selecionado para essa participação. Pagam a inscrição, pagam as instalações e a deslocação, ou a instalação durante o período da conferência e as deslocações. E terminava por aqui. Vão receber um dia destes, depois vão receber também os questionários de satisfação que são colocados, ou são-vos enviados sempre em cada ano, nomeadamente quando estamos próximo dos relatórios, de fazer os relatórios. Convido-vos, por outro lado, quando estiver disponível, a analisarem, a apreciarem o plano estratégico e, fundamentalmente, a colaborar com, digamos, os responsáveis pelas unidades na elaboração dos planos de atividades que terão esta componente. Aquilo que vocês conseguirem fazer e produzir será seguramente sempre na tentativa de melhorar o vosso bem-estar, o bem-estar daqueles que trabalham convosco e, com isso, seguramente, o sucesso da organização, o sucesso do ICAD e o benefício dos nossos concidadãos que precisam de nós será muitíssimo maior. Um forte abraço para todos. Obrigado, doutora Lúcia, por nos ter acompanhado. Obrigado a cada uma de vós e ao Rui pelo trabalho e à equipa por este trabalho. E, bom, fica o desafio. Falta agora apresentarem uma proposta para um estudo mais alargado. Muito obrigado a todos. Até sempre. Obrigada.